Século XVIII, o século das luzes. São tempos de iluminismo ou de esclarecimento. A Enciclopédia e a Revolução Francesa são dois legados desse período. No capítulo anterior, o homem elaborou novas concepções para o seu modo de ver o mundo. Estamos agora no século XVIII, é o século das luzes, período conhecido como do iluminismo ou da ilustração. Kant, portanto, define o iluminismo como aquilo que permite ao homem pensar por si mesmo e repensar as decisões dos outros. São o racionalismo e o empirismo do século XVII que dão um substrato filosófico para as reflexões do iluminismo. Descartes propunha uma filosofia que dava origem à grande libertação do pensar tutelado. Locke mostrando o valor dos sentidos e da experiência na elaboração do conhecimento. Assim surge o iluminismo, como filho emancipado do cartesianismo, pois há o gosto pelo raciocínio. Quando se deseja mostrar a preocupação de homens e mulheres do século das luzes em resgatar o conhecimento, até então acumulado, parece válido conhecer um pouco mais sobre a enciclopédia, reconhecida como máquina de guerra posta a serviço das doutrinas filosóficas. Com o racionalismo de Descartes e com o empirismo de Locke, direcionou o iluminismo, o advento da ciência galilaico-newtoniana. Foi outra influência importante, particularmente nas obras dos filósofos, historiadores e cientistas que, desde então, continuaram e continuam a construção do conhecimento, pois é realmente no século XVIII que ocorre a emancipação da ciência. A enciclopédia é talvez a obra fundamental do século das luzes. Quando Diderot lançou, o objetivo era traçar um quadro geral dos esforços da mente humana em todos os gêneros, em todos os tempos. A enciclopédia, que deveria ser uma simples tradução, transformou-se em um monumental trabalho original. A enciclopédia não foi pioneira no seu gênero, antes haviam surgido trabalhos lapidares. Mesmo nos séculos das luzes, a enciclopédia teve inúmeras dificuldades de circulação. Recebeu o rótulo de teísta e herética, com manifesta tendência antigovernamental, anti-eclesiástica e anticristã. Quando a química chega ao século XVIII, ainda marcado pela alquimia, ocorre outra revolução, conhecida como Revolução Química. Com o estabelecimento de um novo paradigma, celebra-se a definitiva transição da alquimia à química. Jean-Baptiste Van foi um dos primeiros a propor a evolução das ideias de Paracelso. Destacou a importância da experimentação e idealizou agente universal, que seria o responsável pelas reações químicas. John Mayotte foi um inglês que estudou a combustão e as propriedades do nitro aéreo na pirotecnia e na agricultura. Robert Hooke realizou descobertas importantes no campo da mecânica, inventando e aperfeiçoando muitos aparelhos. Robert Boyle foi físico, químico e filósofo. Estudou os gases e publicou Origens e Pesos do Ar. Antônio Laurent Lavoisier é na história da ciência, particularmente na história da química, um nome ímpar. Seu livro Traité élémentaire de chimie é considerado por alguns a certidão de nascimento da química moderna. E Lavoisier também é conhecido como o pai da química. Lavoisier procurou analisar o ar atmosférico e experiências programadas sobre a combustão de substâncias bem conhecidas, metais, enxofres, fósforos, carbono e etc. A Revolução Industrial. É polêmico querer definir o que dependeu de que para crescer, se é a ciência da indústria ou a indústria da ciência. A indústria pode surgir e crescer devido aos avanços científicos e ao mesmo tempo ensejou que a ciência pudesse crescer ainda mais, pois possibilitou facilidades que a artesania não permitiria. A grande indústria moderna concentra e multiplica os meios de produção para acelerar o rendimento. Emprega máquinas que funcionam com precisão quase infalível e com rapidez prodigiosa, buscando realizar tarefas cada vez mais complicadas ou mais rudes. Para movimentar as máquinas, começam-se a aproveitar as forças naturais, ventos,
correntes de água e artificiais, vapor, eletricidade. As mercadorias são fabricadas, é preciso vendê-las, pois a venda realiza o lucro ou a mais-valia. A necessidade de capital fortalece os bancos, sendo os juros instrumentos de controle de mercado e uma maneira de aumentar privilégios. Aumenta a exploração do trabalho, principalmente das mulheres e dos menores, que muitas vezes trocam suas forças de trabalho apenas pela comida. As manufaturas se expandiram cada vez mais. A manufatura da lã é a mais antiga da prática industrial. As indústrias que se expandiram em seguida foram as metalúrgicas, principalmente nos processos de conversão de ferro fundido em ferro maleável. James Watt aperfeiçoou a máquina de Newcomen e inventou dispositivos que revolucionaram a indústria. Watt, que faleceu em 1819, tem seu nome ainda hoje associado à energia, pois Watt é a unidade de potência no sistema internacional.